Hoje a gente vai mergulhar em uma das ideias mais famosas e, sinceramente, mais bizarras de toda a ciência. Um paradoxo que meio que vira de cabeça para baixo tudo que a gente acha que sabe sobre a realidade. Pensa só, será que uma coisa pode estar viva e morta ao mesmo tempo? Parece loucura, né? Mas é exatamente essa pergunta que nos joga no meio de um dos maiores mistérios da física quântica. Então, para a gente entender de onde vem essa ideia, a gente precisa voltar lá para a década de 1930 e falar de um famoso experimento, que na verdade nunca aconteceu. É o experimento mental de Erwin Schrödinger. A imaginação aqui é a seguinte: pega um gato e coloca ele dentro de uma caixa totalmente selada. Junto com ele tem um mecanismo meio macabro, um átomo radioativo que tem 50% de chance de decair em 1 hora. Se ele decair, um martelo quebra um frasco de veneno e, bom, o gato morre. Se não decair, o gato vive. Simples, né? Só que não. A parte bizarra, segundo as leis da física quântica, é que enquanto a caixa está fechada, o átomo não está nem em um estado nem no outro. Ele está nos dois ao mesmo tempo. E se o átomo está nos dois estados, o gato que depende dele também estaria, vivo e morto simultaneamente. E olha, é muito importante entender que o Schrödinger não era um cara que odiava gatos, tá? Esse não era só um passatempo bizarro. Ele bolou esse paradoxo para mostrar que tinha alguma coisa muito, mas muito errada na forma como a gente estava interpretando a realidade quântica. E essa coisa errada nos leva direto para o coração do problema. O que raios acontece quando a gente decide observar? É que assim, lá no nível das partículas minúsculas, no mundo quântico, as regras do nosso dia a dia simplesmente não se aplicam. Uma partícula não precisa estar aqui ou ali, ela pode estar nos dois lugares. Esse conceito de existir em múltiplos estados de uma vez é o que os físicos chamam de superposição. Para tentar deixar isso um pouco mais concreto, pensa numa linha diagonal num gráfico. Essa linha não é nem puramente horizontal, nem puramente vertical, certo? Ela é uma mistura das duas coisas. A superposição é mais ou menos isso. Um estado quântico pode ser uma combinação de vários outros estados, todos misturados, acontecendo ao mesmo tempo. Ok, então a partícula está lá, em vários estados ao mesmo tempo. Mas, e aí? O que acontece quando a gente finalmente olha para ela? É aí que a coisa fica ainda mais estranha. No exato instante em que a gente mede, em que a gente observa, toda essa mágica quântica parece que some. A partícula é forçada a se decidir, a escolher um único estado. No caso do nosso amigo felino, quando a gente abre a caixa, ele não está vivo e morto. Ele está ou vivo ou morto. A superposição acaba. Os físicos chamam isso de colapso da função de onda. Então, aqui está o grande quebra-cabeça. Um sistema quântico pequenininho pode estar em superposição, mas um objeto grande como um gato parece que está sempre num estado definido. O que acontece quando a gente liga os dois? Onde é que termina o mundo esquisito da física quântica e começa o nosso mundo, mundo normal? Essa é a pergunta de $1 milhão. Bom, a primeira grande tentativa de dar uma resposta para isso acabou virando a visão, digamos, padrão por muitas décadas. É a chamada interpretação de Copenhagen. Ela foi criada lá nos anos 20 por gigantes da física como Niels Bohr, e por muito tempo foi basicamente a resposta que todo mundo aceitava para lidar com essas esquisitices quânticas. Tem uma frase de um filósofo, o Wittgenstein, que captura o espírito da coisa perfeitamente. Sobre aquilo de que não se pode falar, deve-se ficar em silêncio. Na prática, o que essa interpretação diz é o seguinte: se você não pode observar uma coisa, ela não tem uma realidade definida. Simples assim. Então, perguntar se o gato estava vivo ou morto antes de abrir a caixa simplesmente não faz sentido. O estado vivo ou morto não existia ainda. De certa forma, a realidade só é criada quando a gente observa. Algumas versões mais radicais chegam a sugerir que é a nossa consciência que força o universo a se decidir. Mas e se tiver outra resposta? Uma resposta talvez ainda mais maluca e fascinante para resolver o paradoxo. É aí que entra a teoria dos muitos mundos. A proposta dessa teoria é radical. E se a superposição nunca entrar em colapso? E se, na verdade, a realidade não escolhe um resultado, mas segue todos os resultados possíveis ao mesmo tempo? A ideia é mais ou menos essa. A cada vez que um evento quântico com múltiplas possibilidades acontece, tipo o decaimento do nosso átomo, o universo inteiro se divide. Ele se ramifica. Num desses ramos, o átomo decaiu. Em outro, ele não decaiu. E o mais doido, quem observa também se divide. Uma versão sua vê um resultado e a outra versão, em outro universo, vê o outro resultado. E nenhuma das suas versões sabe que a outra existe. Ou seja, nesse cenário, a realidade não colapsa para um único resultado para o gato.
Os dois resultados acontecem. Existe um universo paralelo onde o gato sobreviveu e outro universo tão real quanto onde ele morreu. Tá, então a gente tem duas soluções bem bizarras para o mesmo problema. Mas qual delas faz mais sentido? A verdade é que cada uma vem com um preço filosófico bem alto. O dilema é esse aqui. De um lado, a interpretação de Copenhague. Para aceitar ela, a gente tem que abrir mão da ideia de que existe uma realidade objetiva, que está lá independente da gente olhar. A realidade, aqui, é criada pela observação. Do outro lado, a teoria dos muitos mundos. Para aceitar essa, a gente tem que acreditar que existe um número infinito de universos paralelos. Nenhuma das duas é uma ideia muito confortável, né? Tem uma frase ótima que resume a crítica à teoria dos muitos mundos. Dizem que ela é barata em postulados, mas cara em universos. O que isso quer dizer? Que as equações por trás dela são até elegantes, simples, mas o preço que a gente paga é ter que aceitar uma realidade que se multiplica infinitamente. E isso traz outro problema. Como a gente fala de probabilidade, se tudo que pode acontecer de fato acontece em algum universo, o que significa dizer que o átomo tinha 50% de chance de decair? No fim das contas, a verdade é que esse debate está longe de acabar. A interpretação de Copenhague ainda é a mais tradicional, a que mais se ensina, mas a visão dos muitos mundos ganha cada vez mais adeptos. E isso não é só uma conversa de físicos, não. Entender isso tem implicações bem reais para tecnologias como a computação quântica e para nossa compreensão do universo como um todo. E tudo isso nos deixa com uma pergunta final para a gente ficar pensando. Se a física quântica, que é a teoria mais fundamental que a gente tem sobre o universo, não consegue nos dar um único mapa da realidade, então, em que mapa nós estamos vivendo agora?